Lição 1: Patinar é engraçado. Hey Ana, que é muito divertido patinar e deslizar pela encosta. Eu sei, certo. Sinto-me tão entusiasmado e cheio de energia. Eu também. Mal posso esperar para o fazer outra e outra vez durante estes poucos dias de férias. Absolutamente. É uma atividade tão emocionante e a paisagem nevada aumenta a emoção. Concordo. É uma ótima maneira de aproveitar o clima do inverno e ter uma explosão. Ainda bem que decidimos experimentar. É definitivamente um ponto alto das nossas férias. Definitivamente. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui e ter aventuras mais incríveis. Absolutamente, John. Já estou ansioso pela nossa próxima sessão de patinagem. Conte-me dentro. Faremos memórias inesquecíveis durante estas férias. Esse é o espírito. Vamos manter a emoção e aproveitar ao máximo todos os momentos. Absolutamente, Ana. Vamos ter um tempo incrível. Lição 2: Estou a ir para a mercearia. Olá Ana, vou para a mercearia. Há algo específico de que precisa? Olá, John. Sim, estamos a correr baixo em alguns aspectos essenciais. Não se esqueça do leite e dos ovos. Note-se, Ana. Vou certificar-me de agarrar no leite e nos ovos. Mais alguma coisa? Também estamos a correr com pão. Poderia pegar num pão. Claro, Ana. Vou adicionar um pão à lista. Mais alguma coisa que eu devo obter? Isso devia ser tudo para já, John. Obrigado por ajudarem com as mercearias. Vocês são bem-vindos, Ana. Voltarei em breve com tudo na lista. Ótimo. Vou começar a preparar os outros ingredientes para a nossa refeição. Vemo-nos em breve, John. Vemo-nos em breve, Ana. Vou certificar-me de não esquecer o leite, os ovos e o pão. Aula 3. Há um limite para o quanto posso trazer. Olá Ana, estou a planear uma viagem e queria perguntar sobre o limite de bagagem. Existe algum limite para o quanto posso trazer? Olá, John. Sim, normalmente existe um limite na quantidade de bagagem que pode trazer numa viagem. Eu vejo. O limite é igual para todas as companhias aéreas ou varia? O limite de bagagem pode variar consoante a companhia aérea e o tipo de bilhete que tiver. Então, como é que eu sei qual é o limite específico para o meu voo? Normalmente, pode encontrar a informação relativa aos limites de bagagem no site da companhia aérea ou contactando o serviço de apoio ao cliente. Isso faz sentido. Vou certificar-me de consultar o site da companhia aérea para determinar o limite para o meu voo específico. É uma boa ideia, John. É sempre melhor estar informado e preparado. Existe alguma regra geral para a embalagem? Por exemplo, quanto é considerado um valor razoável? Uma quantidade razoável de bagagem geralmente inclui uma mala ou saco que se enquadra nas restrições de tamanho e peso da companhia aérea. Vou ter isso em mente enquanto embalo. Não quero ultrapassar o limite e enfrentar quaisquer taxas ou questões adicionais. É definitivamente uma boa prática embalar de forma eficiente e evitar quaisquer itens desnecessários. Obrigado pela informação, Ana. Vou certificar-me de fazer as malas dentro dos limites e ter uma experiência de viagem tranquila. São bem-vindos, John. Tenha uma excelente viagem e desfrute das suas viagens. Lição 4. Ouvi dizer que as paisagens no Japão são incríveis. Olá Ana, tenho pensado em planear férias.
Ouvi dizer que as paisagens no Japão são incríveis. Olá, John, tens toda a razão. O Japão é conhecido pelas suas paisagens deslumbrantes e beleza natural. Sempre quis ver as cerejas em flor plena. Ouvi dizer que são de cortar a respiração. Assim, as cerejas em flor no Japão são verdadeiramente uma visão para ver. O cenário torna-se tão vibrante e pitoresco. Só consigo imaginar. Deve ser uma experiência incrível testemunhar a beleza da natureza de uma forma tão única. Definitivamente é, John. As flores de cerejeira criam uma atmosfera mágica e significam a chegada da primavera. Há algum lugar específico no Japão que você recomendaria para visualização em flor de cerejeira? Alguns destinos populares para flores de cerejeira incluem Kyoto, Tóquio e Nara. Têm belos parques e jardins. Isso parece incrível. Vou certificar-me de incluir esses lugares no meu itinerário quando planear a minha viagem ao Japão. Tenho a certeza de que terá um tempo maravilhoso a explorar as paisagens e a mergulhar na cultura japonesa. Estou muito ansioso por isso, Ana. Obrigado por partilhar as suas ideias e recomendações. São bem-vindos, John. Espero que tenham uma experiência inesquecível no Japão e desfrutem da beleza das flores de cerejeira. Agradeço isso, Ana. Vou ter a certeza de capturar algumas fotos bonitas para partilhar convosco quando voltar. Lição 5. Há algum destino que tenha em mente? Olá, Ana. Tenho procurado opções de férias para nós. Há algum destino que tenha em mente? Olá, John, eu também tenho feito alguma pesquisa. Existem várias opções disponíveis dentro do nosso orçamento. É ótimo ouvir, Ana. É importante encontrar um destino que ofereça uma relação qualidade-preço. Absolutamente, John. Encontrei alguns destinos de praia acessíveis e também alguns retiros cênicos de montanha. Destinos de praia soam relaxante e retiros de montanha proporcionariam uma mudança de cenário refrescante. Concordo, John. Depende se queremos umas férias na praia descontraída ou uma escapadinha de montanha aventureira. Vamos pesar os prós e os contras de cada opção. Quais são os destinos de praia que encontrou? Encontrei algumas opções acessíveis no México e na Tailândia. Têm belas praias e uma variedade de atividades. México e Tailândia são ambos apelativos. E quanto aos retiros de montanha? Alguma localização específica? Sim, encontrei algumas opções para viajantes com limite para gastar nos Alpes Suíços e no Colorado Rockies. Oferecem vistas deslumbrantes e aventuras ao ar livre. Os Alpes Suíços e os Colorado Rockies proporcionariam uma experiência cênica e aventureira. É uma escolha difícil. É de facto, John. Deveríamos ter em conta as nossas preferências e o tipo de experiência que queremos ter. Tens razão, Ana. Vamos demorar algum tempo a discutir e decidir juntos. Estou entusiasmado com as nossas próximas férias. Eu também, John. Estou confiante que encontraremos o destino perfeito que se adapta tanto aos nossos desejos como ao nosso orçamento. Acordado, Ana. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo. Vamos continuar a pesquisar e a discutir as nossas opções. Parece um plano, John. Estou ansioso para planear umas férias incríveis consigo. Lição 6. Tenho pensado em ir numa aventura a solo. Olá, Ana. Tenho pensado em ir numa aventura a solo. Como posso planear?
Olá, John, isso soa emocionante. Para planear uma aventura a solo, pode começar por pesquisar o seu destino. Investigar o destino faz sentido. Quais são algumas coisas-chave que devo procurar durante a minha pesquisa? Você deve procurar informações sobre a cultura local, atrasos, dicas de segurança e quaisquer documentos de viagem necessários. Isso é útil, Ana. Vou certificar-me de reunir todas as informações necessárias antes de finalizar o meu destino. Ótimo, João! Depois de escolher o seu destino, pode fazer um itinerário detalhado para a sua viagem. Como devo fazer um itinerário? Existem alguns passos específicos que devo seguir. Em primeiro lugar, identifique os locais e atividades de visita obrigatória no seu destino. Depois, atribua tempo a cada atração e planeie o seu horário diário. Eu vejo. Então, eu devia dar prioridade aos locais e atividades que mais me interessam. Exatamente, John. Criar um itinerário flexível vai permitir que aproveite ao máximo a sua aventura a solo. Há outros aspectos importantes que eu deva ter em conta na hora de planear uma viagem a solo. Sim, é importante pensar em opções de alojamento, transporte e orçamentação da sua viagem. Alojamento, transportes e orçamentação, percebi. Eu certificar-me de planejar e alocar meus recursos de acordo. John, é uma abordagem inteligente. Planear em frente vai ajudá-lo a ter uma aventura a solo suave e agradável. Obrigado pela orientação, Ana. Sinto-me mais confiante agora no planeamento da minha viagem a solo. São bem-vindos, John. Tenho a certeza que vais ter um tempo incrível e criar memórias inesquecíveis na tua aventura a solo. Agradeço o vosso apoio, Ana. Mal posso esperar para embarcar nesta nova aventura. Lição 7. Tenho tentado estabelecer uma rotina de exercício consistente. Olá, Ana. Tenho tentado estabelecer uma rotina de exercício consistente. Como é a sua rotina de exercícios? Olá, John, é ótimo que estejam a dar prioridade ao exercício. Eu costumo fazer yoga de manhã. O yoga parece uma ótima maneira de começar o dia. Que benefícios tem experimentado ao praticar yoga? O yoga ajuda-me a melhorar a flexibilidade, a construir força e a reduzir o stress. Também melhora o meu bem-estar geral. Estes são benefícios maravilhosos, Ana. Estou interessada em incorporar o yoga na minha rotina. Alguma dica para principiantes? Para os iniciantes, é importante começar com aulas de yoga ou tutoriais amigáveis para principiantes. Concentre-se no alinhamento adequado e ouça o seu corpo. Vou ter isso em mente, Ana. Existem recursos ou apps específicos que recomendo para aprender yoga? Existem muitos e grandes recursos disponíveis. Algumas aplicações populares para aprender yoga incluem Yoga Studio, Down Dog e Daily Yoga. Vou ver essas aplicações, Ana. Tem outros exercícios ou atividades favoritos de que goste? Além de yoga, também gosto de ir fazer caminhadas ou jogos no parque e fazer exercícios de treino de força em casa. Incorporar caminhadas, jogos e treino de força soa como uma rotina bem arredondada. Vou considerar adicioná-las também. É uma ótima ideia, John. É bom ter uma mistura de atividades para manter os seus treinos interessantes e direcionar diferentes grupos musculares. Agradeço a sua opinião, Ana. Estou motivado a estabelecer uma rotina de exercício consistente agora. Fico feliz por ouvir isso, John.
Lembre-se de começar gradualmente e ouvir o seu corpo. A consistência é fundamental para ver os resultados. Vou ter isso em mente, Ana. Obrigado por partilhar a sua rotina de exercícios e fornecer orientação. Aqui está um estilo de vida mais saudável. Lição 9. Estou a pensar em fazer um smoothie. Olá, Ana. Estou a pensar em fazer um batido. Sugero o uso de abacaxi, manga, banana e leite de coco. Olá, John. Essa combinação soa deliciosa. O leite de ananás, manga, banana e coco tornaria um batido refrescante e tropical. Ainda bem que achas assim, Ana. Devo adicionar ingredientes ou edulcorantes adicionais? Pode adicionar um aperto de sumo de lima fresco para um pontapé picante, ou um fio de mel se preferir um sabor mais doce. Sumo de lima e mel, percebe? Vou certificar-me de incluir esses no meu batido. Parece perfeito, John. Não se esqueça de misturar tudo até suave e cremoso. Definitivamente, Ana. Vou misturá-lo até ter uma consistência suave e cremosa. Outras dicas? Você também pode adicionar um punhado de cubos de gelo para tornar o smoothie refrigerado e refrescante. Refrigerada e refrescante é o que eu procuro, Ana. Vou adicionar cubos de gelo para conseguir isso. Maravilhoso, John. Tenho a certeza que o teu smoothie vai tornar-se fantástico. Aproveite! Obrigado pelas sugestões, Ana. Mal posso esperar para desfrutar do meu batido tropical. Lição 10. Queria falar contigo de algo. Olá, Ana. Queria falar-vos de algo. Estou a tentar o meu melhor, mas às vezes a tristeza torna-se esmagadora. Olá, John, estou aqui para ouvir. É completamente normal sentir-se assoberbado pela tristeza, por vezes. Lembrem-se, não é preciso enfrentá-lo sozinho. Obrigado, Ana. Significa muito ter alguém com quem falar. Às vezes parece que a tristeza é demasiado para lidar. Eu percebo, John. Pode ser difícil lidar com emoções avassaladoras. É importante dar-se permissão para sentir e procurar apoio quando necessário. É tranquilizador ouvir, Ana. Quais são algumas formas de lidar com estes sentimentos avassaladores de tristeza? Existem diferentes estratégias de enfrentamento que podem ajudar. Pode tentar falar com um amigo ou familiar de confiança, envolvendo-se em atividades de que goste, praticando autocuidado ou procurando ajuda profissional, se necessário. Vou ter em mente essas estratégias, Ana. Falar com alguém e envolver-me em atividades soam como bons pontos de partida. Absolutamente, John. Lembre-se, dar pequenos passos e ser suave consigo mesmo é fundamental. Não há problema em pedir ajuda quando precisar. Agradeço o vosso apoio e a sua compreensão, Ana. É reconfortante saber que posso alcançar quando a tristeza se torna demasiado. São bem-vindos, John. Nunca hesite em contactar. Vocês não estão sozinhos nisto, e juntos podemos navegar pelos tempos difíceis. Obrigado, Ana. As suas palavras significam muito para mim. Estou grato por tê-lo como amigo. O sentimento é mútuo, John. Os amigos estão aqui para se apoiarem, especialmente em momentos difíceis. Vamos passar por isto juntos. Aula 11. O Dress Code. Olá, Ana. Queria pedir o seu conselho. Claro, qual parece ser o problema? Olá, John, estou aqui para ajudar. O que tem na sua mente? Bem, eu sou convidado para um evento formal, e o código do vestuário exige uma gravata.
Não é o meu estilo, e eu já tenho um. Eu percebo, John. Se não é o seu estilo, pode explorar alternativas a uma gravata tradicional. Existem outras opções como laços ou quadrados de bolso que podem adicionar um toque de personalidade à sua roupa. É uma ótima sugestão, Ana. Nunca pensei em laços ou quadrados de bolso. Vou considerar isso como alternativas. É bom manter uma mente aberta e experimentar estilos diferentes. Pode encontrar algo que se adapte ao seu gosto e ainda se encaixa no dress code do evento. É verdade, Ana. Vou explorar diferentes opções e escolher algo que se alinhe com o meu estilo pessoal enquanto ainda atenda aos requisitos do código do vestuário. John, é esse o espírito. É importante sentir-se confortável e confiante no que veste. Absolutamente, Ana. Obrigado pelo vosso conselho e ajuda-me a pensar fora da caixa. Agradeço-o. São bem-vindos, John. Fico contente em poder ajudar-te. Lembre-se, o estilo é uma expressão pessoal e encontrar o que funciona para você é fundamental. Boa sorte na escolha da sua roupa. Mais uma vez, obrigado, Ana. Vou ter isso em mente e tomo uma decisão que reflita o meu estilo e as exigências do evento. Aula 12. Quais são alguns dos principais modos de transporte aqui? Olá, Ana, mudei-me recentemente para uma nova cidade. Quais são alguns dos principais modos de transporte aqui? Olá, John. Nesta cidade, há um sistema de transportes públicos abrangente que inclui autocarros, comboios e elétricos. É ótimo saber, Ana. Existem apps ou websites específicos que posso usar para navegar no sistema de transportes públicos. Sim, existem várias apps e websites disponíveis. Algumas delas populares incluem a aplicação oficial de transporte da cidade e outras aplicações de terceiros que fornecem atualizações em tempo real e planejamento de rotas. Vou certificar-me de descarregar a aplicação oficial de transporte, Ana. Parece uma ferramenta conveniente para se deslocar. É definitivamente útil, John. Além disso, os serviços de táxis e ride-sharing também estão amplamente disponíveis nesta cidade. É bom ouvir, Ana. É tranquilizador saber que existem várias opções de transporte à escolha. Absolutamente, John. Dependendo das suas necessidades e preferências, poderá selecionar o modo de transporte mais adequado a cada situação. Agradeço a informação, Ana. Vai certamente ajudar-me a navegar pela cidade de forma mais eficiente. Fico contente por poder ajudar-te, John. Explorar as opções de transporte tornar-lhe mais fácil deslocar-se e descobrir a cidade. Obrigado pela sua orientação, Ana. Estou entusiasmado por começar a explorar e utilizar os vários modos de transporte disponíveis aqui. Lição 13. Tenho tentado melhorar o meu nível de fitness ultimamente. Olá, Ana. Tenho tentado melhorar o meu nível de aptidão física ultimamente. Que tipo de exercícios você faz? Ouvi dizer que movimentos compostos podem ser benéficos. Olá, John. Eu também me concentro em movimentos compostos. Envolvem vários grupos musculares ao mesmo tempo e são ótimos para a força geral e coordenação. Alguns exemplos incluem agachamentos, empilhadores e prensas de banco. Isso é interessante, Ana. Já ouvi falar desses exercícios. Existem outros movimentos compostos que recomende? Absolutamente, John. Para o PS, almoços e prensas aéreas são também exercícios compostos eficazes que visam vários grupos musculares. Vou tê-los em mente, Ana. Parece que incorporar movimentos compostos na minha rotina será benéfico para a minha aptidão geral.
Sem dúvida, John. Os exercícios compostos ajudam a construir força funcional e melhorar a composição corporal. Eles também são eficientes em termos de tempo. É uma mais, Ana. Estou sempre à procura de formas eficientes de tirar o máximo partido dos meus treinos. É ótimo que você esteja motivado para melhorar a sua condição física, John. Lembre-se de ouvir o seu corpo, começar com a forma adequada e aumentar gradualmente a intensidade. Obrigado pelo conselho, Ana. Vou certificar-me de priorizar a forma adequada e progredir gradualmente nos meus treinos. São bem-vindos, John. Aproveite a sua viagem física e não hesite em contactá-lo se tiver mais alguma dúvida. Agradeço isso, Ana. Vou mantê-lo atualizado sobre o meu progresso. Eis um futuro mais saudável e mais forte. Aula 14. Os termos e condições desta nova aplicação. Olá, Ana. Tenho lido através dos termos e condições desta nova app. Sim, analisei-os minuciosamente. Olá, John, isso é ótimo. É sempre uma boa ideia ler e entender os termos e condições antes de utilizar qualquer aplicação ou serviço novo. Concordo, Ana. É importante saber com o que estou a concordar e quais são os meus direitos e responsabilidades. Absolutamente, John. Você encontrou alguns pontos ou preocupações específicos ao analisar os termos e condições? Bem, reparei em algumas cláusulas relativas à recolha de dados e à privacidade. Queria ter a certeza de que entendi como as minhas informações pessoais serão utilizadas e protegidas. Essa é uma preocupação válida, John. Compreender as práticas de recolha de dados e privacidade da aplicação é crucial para a salvaguarda da sua informação. Definitivamente, Ana. Dediquei um tempo a percorrer essas secções em detalhe para garantir que estou confortável com a forma como os meus dados serão tratados. É ótimo que você seja proativo quanto à proteção da sua privacidade, John. Caso tenha mais alguma dúvida, pode sempre contactar a equipa de suporte da app para esclarecimento. É uma boa sugestão, Ana. Vou ter isso em mente se surgirem questões adicionais. É melhor estar informado do que assumir. Absolutamente, John. Ser informado capacita-o como utilizador. Ainda bem que você tenha demorado tempo para analisar os termos e condições minuciosamente. Obrigado, Ana. É importante para mim tomar decisões informadas, especialmente quando se trata dos meus dados pessoais. Agradeço o vosso apoio. São bem-vindos, John. Estou aqui para te apoiar. Se precisar de mais assistência ou tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para fazer. Vou, Ana. A vossa orientação e apoio significam muito para mim. Mais uma vez, obrigado pela vossa ajuda. Lição 15. Eu tenho procurado um novo apartamento. Olá, Ana. Tenho procurado um novo apartamento. Sim, agendei algumas visitas para este fim de semana. Espero encontrar algo de que gosto. Olá, John, isso é ótimo. Visualizar vários apartamentos dar-lhe uma melhor ideia do que está disponível e ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Concordo, Ana. É importante explorar diferentes opções e considerar vários fatores antes de tomar uma decisão. Sem dúvida, John. Ao visualizar os apartamentos, não se esqueça de tomar nota de características importantes como a disposição, comodidades e localização. Esse é um bom ponto, Ana. Vou certificar-me de prestar atenção a esses aspectos e ver se eles se alinham às minhas preferências e necessidades. É também uma boa ideia colocar questões sobre quaisquer requisitos ou preocupações específicas que tenha, tais como políticas para animais de estimação ou disponibilidade de estacionamento.
Vou ter isso em mente, Ana. Fazer perguntas ajudar-me a reunir todas as informações necessárias para fazer uma escolha informada. Esta é a abordagem certa, John. Aproveite o seu tempo, compare os prós e os contras de cada apartamento e confie nos seus instintos. Obrigado pelo conselho, Ana. Vou abordar as visualizações com uma mentalidade clara e confiar em mim para tomar a melhor decisão. São bem-vindos, John. Estou confiante que vai encontrar um ótimo apartamento que se adapte às suas necessidades. Boa sorte nas visitas. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Vou mantê-lo atualizado sobre como funciona e espero que em breve encontrei o sítio perfeito para ligar para casa. Aula 16. Tenho pesquisado potenciais oportunidades de negócio. Olá, Ana. Tenho pesquisado potenciais oportunidades de negócio. Temos um histórico comprovado em empreendimentos semelhantes. Quais são seus requisitos para considerar um novo empreendimento comercial? Olá, John. É impressionante termos um histórico comprovado em empreendimentos semelhantes. Ao considerar um novo empreendimento empresarial, procuro alguns requisitos essenciais. Quais são esses requisitos, Ana? Estou curioso em saber que fatores você prioriza ao avaliar uma potencial oportunidade de negócio. Um requisito importante é um mercado viável. Quero garantir que existe uma procura pelo produto ou serviço que planeamos oferecer. Isso faz sentido, Ana. Uma forte procura do mercado é crucial para o sucesso e sustentabilidade de qualquer empreendimento empresarial. Absolutamente, John. Outra exigência é a vantagem competitiva. Eu procuro pontos de venda únicos ou aspectos que separem o negócio dos concorrentes. Ter uma vantagem competitiva pode definitivamente dar-nos uma vantagem no mercado, Ana. É importante oferecer algo valioso e distinto para atrair clientes. Sim, é essencial diferenciarmos-nos, John. Adicionalmente, considere também a viabilidade financeira e potencial rentabilidade do empreendimento. A viabilidade financeira e a rentabilidade são considerações cruciais, Ana. Precisamos de garantir que o negócio possa gerar receitas e lucros sustentáveis. Isso mesmo, John. Por último, tenho também em conta os recursos e as capacidades de que dispomos para apoiar o novo empreendimento. É importante avaliar os nossos recursos e capacidades para determinar se temos os meios necessários para executar o plano de negócios de forma eficaz, Ana. Exatamente, John. Ao considerar esses requisitos, podemos aumentar a probabilidade de sucesso e tomar decisões de negócios informadas. Agradeço a sua opinião, Ana. É útil ter um conjunto claro de requisitos ao avaliar novas oportunidades de negócios. Vamos ter isto em mente à medida que exploramos potenciais empreendimentos. Sem dúvida, John. Estou entusiasmado por ver que oportunidades temos pela frente. Vamos aproveitar nossa experiência e fazer escolhas inteligentes para o nosso próximo empreendimento. Lição 17. Tenho viajado muito ultimamente. Olá, Ana. Tenho viajado muito ultimamente e aprendi algumas lições valiosas. Das suas experiências, há algum conselho que me possa dar? Olá, John, definitivamente. Uma lição importante que aprendi é levar sempre uma cópia de documentos importantes quando viaja. É uma ótima dica, Ana. Ter cópias de documentos importantes pode ser salva-vidas em caso de emergência ou situações inesperadas. Absolutamente, John. É uma boa ideia ter cópias do passaporte, identificação, itinerário de viagem e quaisquer outros documentos essenciais. Vou certificar-me de fazer isso, Ana.
É melhor estar preparado e ter duplicados em vez de confiar apenas nos originais. Outra dica útil é manter cópias digitais de documentos importantes no seu telefone ou num serviço de armazenamento na nuvem seguro. Esta é uma abordagem inteligente, Ana. O armazenamento de cópias digitais pode fornecer uma camada adicional de backup e acessibilidade. Sim, John. Em caso de perda ou roubo, ter cópias digitais pode ajudá-lo a aceder rapidamente às informações necessárias e reportar o incidente. Agradeço o conselho, Ana. É importante ser proativo e tomar precauções ao viajar para garantir uma experiência suave e sem complicações. São bem-vindos, John. Ainda bem que posso partilhar algumas dicas úteis. Lembre-se de manter as cópias em um local separado dos originais para maior segurança. É uma boa lembrança, Ana. Eu certificar-me de manter as cópias em um lugar seguro, separado dos originais. Ótimo! Espero que estas dicas venham a ser úteis durante as vossas viagens, John. Aproveite as suas aventuras e mantenha-se seguro. Obrigado, Ana. Vou ter estas lições em mente e tirar o máximo partido das minhas viagens. Os vossos conselhos são realmente valiosos para mim. Lição 18. Tenho estado a olhar para os preços da nossa próxima viagem. Olá, Ana. Tenho andado a olhar para os preços da nossa próxima viagem. São ótimos. Vocês fazem isso e eu vou embalar alguns itens essenciais. Olá, John. Essa é uma notícia fantástica sobre os preços. É sempre um alívio quando podemos encontrar bons negócios para as nossas viagens. Definitivamente, Ana. Poupar dinheiro em despesas de viagem permite-nos alocar o nosso orçamento a outras experiências agradáveis durante a viagem. Absolutamente, John. Enquanto estiver a embalar, certifique-se de incluir produtos essenciais, como roupas adequadas ao clima, produtos de higiene pessoal e quaisquer medicamentos necessários. É uma boa lembrança, Ana. O embalamento dos artigos certos garante que estamos preparados e confortáveis durante toda a nossa viagem. Além disso, não se esqueça de embalar quaisquer dispositivos eletrónicos e respectivos carregadores, bem como quaisquer adaptadores de viagem que necessite. Certo, Ana. É importante ter a nossa eletrónica carregada e pronta a usar, especialmente se dependermos deles para navegação ou comunicação. Exatamente, John. É também uma boa ideia embalar um pequeno kit de primeiros socorros com material médico básico como adesivos de penso e analgésicos. Vou acrescentar isso à minha lista, Ana. Ter um kit de primeiros socorros dá-nos tranquilidade em caso de ferimentos ligeiros ou problemas de saúde. Por último, não se esqueça de embalar documentos de viagem que precisará, como passaportes, vistos ou informações de seguro de viagem. Absolutamente, Ana. Os documentos de viagem são essenciais e deveríamos proceder a uma verificação dupla para garantir que os temos antes de partir. Ótimo! Agora que temos tudo coberto, podemos focar-nos em desfrutar da nossa viagem e fazer memórias duradouras. Obrigado pelos lembretes, Ana. Vou certificar-me de embalar tudo o que precisamos para uma viagem suave e agradável. Vamos ter uma viagem fantástica juntos. São bem-vindos, John. Também estou entusiasmado com a nossa viagem. Vamos aproveitar ao máximo e ter um tempo incrível. Aula 19. Penso que deveríamos prorrogar o prazo. Olá, Ana. Tendo em conta o volume de trabalho que temos, penso que deveríamos alargar o prazo. Olá, John, concordo. Com a quantidade de trabalho que temos de concluir, o alargamento do prazo permitir-nos-ia chegar a um resultado de elevada qualidade. Definitivamente, Ana. É importante priorizar a qualidade em vez de se apressar para cumprir um prazo irrealista.
Absolutamente, John. Ao estender o prazo, podemos alocar mais tempo para planejamento, execução e revisão minuciosos. Esta é uma abordagem sensata, Ana. É melhor aproveitar o tempo necessário para garantir que nosso trabalho seja bem pensado e cumpra os padrões desejados. Além disso, a prorrogação do prazo proporcionar-nos-ia mais flexibilidade para fazer face a quaisquer desafios ou revisões inesperados que possam surgir. Tens razão, Ana. É sempre bom ter algum tempo de reserva para lidar com circunstâncias imprevistas que possam afetar o projeto. Além disso, o alargamento do prazo pode ajudar-nos a manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e prevenir o stress excessivo ou o burnout. É uma consideração importante, Ana. Cuidar do nosso bem-estar e manter um ritmo sustentável é crucial para a produtividade a longo prazo. Absolutamente, John. É essencial encontrar um equilíbrio que nos permita entregar excelentes resultados enquanto cuidamos de nós próprios. Vou discutir a possibilidade de alargar o prazo com as partes interessadas do projeto, Ana. Creio que compreenderão a necessidade de mais tempo. Parece um bom plano, John. A comunicação aberta e a transparência são fundamentais na discussão de prorrogações de prazos com as partes interessadas. Obrigado pela sua contribuição, Ana. A sua perspectiva e insight são valiosos na tomada de decisões informadas. Vamos trabalhar juntos para alcançar o melhor resultado possível. São bem-vindos, John. Fico contente em poder contribuir. Estou confiante de que, com os nossos esforços colaborativos, obteremos resultados excepcionais. Vamos trabalhar. Aula 20. Tenho pendido em opções de transporte para a nossa próxima viagem. Olá, Ana. Tenho considerado opções de transporte para a nossa próxima viagem. Prefiro os transportes públicos. O sistema de ônibus é confiável aqui. Ai, John, o transporte público é uma escolha conveniente. O sistema de ônibus é geralmente confiável, mas tem seus altos e baixos. Vejo, Ana. Pode dizer-me mais sobre a fiabilidade do sistema de autocarros? Existem fatores específicos a considerar? John, a fiabilidade do sistema de autocarros pode variar dependendo de fatores como as condições do trânsito e a hora do dia. Isso faz sentido, Ana. Suponho que é importante planear a nossa viagem de acordo e considerar possíveis atrasos nas horas de ponta. Exatamente, John. É uma boa ideia verificar os horários dos autocarros e permitir algum tempo extra em caso de atrasos inesperados. Vou ter isso em mente, Ana. Estarmos preparados e flexíveis com os nossos horários ajudar-nos a navegar o sistema de autocarros de forma mais eficaz. Além disso, é de notar que algumas rotas de autocarro podem ser mais fiáveis do que outras devido a diferenças de frequência e procura. Bom ponto, Ana. Podemos pesquisar e identificar as rotas de autocarros que são conhecidas pela sua fiabilidade e frequência de serviço. Absolutamente, John. É sempre benéfico recolher informações e planear as nossas rotas com antecedência para garantir uma viagem tranquila e atempada. Aprecio os insights, Ana. Os transportes públicos podem ser uma opção económica e ecológica, por isso é ótimo saber sobre a fiabilidade do sistema de autocarros. São bem-vindos, John. Fico contente por poder fornecer algumas informações. Vamos aproveitar ao máximo as opções de transporte público disponíveis e aproveitar a nossa viagem. Acordado, Ana. Ao utilizar transportes públicos, podemos ter uma experiência de viagem mais imersiva e sustentável. Vamos abraçar a aventura. Lição 21. Tenho pensado no nosso plano para o próximo fim de semana.
Olá, Ana, tenho pensado no nosso plano para o próximo fim de semana. Tem ideias específicas em mente? Olá, John. Eu estava a pensar explorar um trilho para caminhadas nas proximidades. Pode ser uma ótima maneira de desfrutar da natureza e fazer algum exercício. Parece maravilhosa, Ana. Gosto de caminhadas, e é uma forma refrescante de passar tempo ao ar livre. Qual o trilho que estava a considerar? Ouvi falar de um trilho chamado Caminho em Cascata. É conhecida pelas suas belas paisagens e grau de dificuldade moderado. Parece-nos um bom encaixe para nós. Parece perfeito, Ana. Uma dificuldade moderada seria agradável, e podemos aproveitar o nosso tempo para apreciar o que nos rodeia. Sabe quanto tempo é o trilho? Sim, o caminho da cascata tem aproximadamente 5 km de comprimento, pelo que deve ser uma distância controlável para uma caminhada de um dia. Ótimo. Vou certificar-me de embalar água, lanches e protetor solar. Haverá mais alguma coisa que devamos trazer para a caminhada? É sempre uma boa ideia ter uma pequena mochila com alguns elementos essenciais como um kit de primeiros socorros, um mapa ou guia de trilhos e um telefone totalmente carregado para emergências. Bom pensamento, Ana. A segurança e a preparação são importantes quando se faz uma caminhada. Vou certificar-me de reunir esses itens antes de sairmos. Excelente! Também podemos verificar a previsão do tempo mais perto da data para garantir que nos vestimos adequadamente e trazemos as camadas extra necessárias. Esse é um bom ponto, Ana. Ter consciência das condições climatéricas ajudar-nos a ficar confortável durante toda a caminhada. Ainda bem que estás a bordo com a ideia de caminhadas, John. Acho que será uma forma divertida e revigorante de passar o nosso fim de semana. Absolutamente, Ana. Explorar a natureza e desafiar-nos com uma caminhada parece um plano de fim de semana perfeito. Estou ansioso por isso. Eu também, John. Vamos fazer dela uma aventura memorável para caminhadas. Estou entusiasmado por acertar no trilho contigo. Lição 22. Tem alguma recomendação sobre a embalagem? Olá, Ana. Estou a planear a nossa próxima viagem. Tem alguma recomendação sobre a embalagem? Olá, John. Uma das minhas principais recomendações é embalar luz. Viajar com menos bagagem pode tornar a nossa viagem mais cómoda e agradável. É uma ótima sugestão, Ana. Embalar leve pode poupar-nos do incômodo de transportar sacos pesados e permitir mais flexibilidade durante as nossas viagens. Absolutamente, John. Outra dica é trazer roupas que possam ser encamadas. Desta forma, podemos ajustar os nossos outfits com base nas alterações climáticas ou de temperatura. As camadas fazem sentido, Ana. Dá-nos a flexibilidade de nos adaptarmos a diferentes climas ou ambientes sem sobrecarregar. Exatamente, John. Também é útil trazer roupas que sejam de secagem rápida, especialmente para atividades que podem envolver água ou chuva inesperada. Bom ponto, Ana. As roupas de secagem rápida podem ser salva-vidas quando necessitamos de as lavar ou secar durante a nossa viagem. Poupa tempo e mantém-nos confortáveis. Além disso, considere peças versáteis que podem ser misturadas e combinadas para criar diferentes roupas. Isto ajuda a maximizar a utilização do nosso guarda-roupa limitado. Esta é uma abordagem inteligente, Ana. Ter opções de roupa versáteis permite-nos criar diferentes looks sem empacotar artigos excessivos. Não se esqueça de embalar produtos essenciais como sapatos confortáveis, produtos de higiene pessoal e quaisquer medicamentos necessários. Estes itens podem melhorar muito a nossa experiência de viagem. Absolutamente, Ana. Os sapatos confortáveis são imperdíveis para explorar, e ter produtos de higiene e medicamentos necessários garante que temos o que precisamos.
Por último, lembre-se de verificar quaisquer códigos de vestuário específicos ou normas culturais dos destinos que vamos visitar. Isto pode ajudar-nos a embalar adequadamente. Bom lembrete, Ana. Ser respeitador dos costumes locais e aderir aos códigos de vestuário mostra sensibilidade cultural e ajuda-nos a misturar-nos. Ainda bem que acharam estas recomendações úteis, John. Embalar leve e inteligente pode tornar a nossa viagem mais confortável e livre de stress. Obrigado, Ana. As suas sugestões vão certamente fazer a diferença na forma como embalamos para a nossa viagem. Vamos fazer as malas leves e aproveitar ao máximo a nossa aventura. Aula 23. Estou a pensar em visitar uma cidade costeira. Olá, Ana. Tenho pensado em ir numa viagem. Parece emocionante. Para onde está a pensar ir? Olá, John. Estou a pensar em visitar uma cidade costeira. Já ouvi dizer que é lindo e tem praias deslumbrantes. Parece incrível, Ana. As cidades costeiras oferecem muitas vezes um refúgio relaxante e pitoresco. Em que cidade específica você está pensando? Estou a olhar para visitar uma cidade chamada Syezd Cove. É conhecida pela sua atmosfera encantadora, costa paisagística e cultura local vibrante. Syezd Cove soa como um destino perfeito, Ana. Também ouvi coisas fantásticas sobre isso. Para quando está a planear ir? Estou a pensar em ir para o próximo mês, durante a época fora de pico. Deveria estar menos lotado e podemos desfrutar de uma experiência mais pacífica. É uma decisão inteligente, Ana. Ir durante a época fora de pico permite-nos evitar multidões e, potencialmente, obter melhores ofertas de alojamento. Absolutamente, John. Além disso, teremos uma melhor chance de mergulhar totalmente na cultura local e desfrutar da beleza da cidade. Já pesquisou algumas atividades ou atraços específicas na Syezd Cove que não devíamos perder? Sim, há muitas coisas para fazer. Podemos explorar as praias, experimentar desportos aquáticos, visitar museus locais e deliciar-se com marisco fresco. Parece um itinerário fantástico, Ana. Estou particularmente entusiasmado por experimentar o marisco local. Ouvi dizer que é delicioso nas cidades costeiras. Sem dúvida, John. Podemos saborear os sabores do mar e experimentar o estilo de vida costeiro ao máximo. Vai ser uma viagem memorável. Estou entusiasmada com esta viagem, Ana. Vamos começar a planear os nossos alojamentos e atividades. Mal posso esperar para explorar a Syezd Cove contigo. Eu sinto da mesma maneira, John. Vamos tornar esta viagem uma realidade e criar memórias duradouras. Vai ser uma aventura incrível. Lição 24. Tenho andado a debater algumas estratégias de marketing para o nosso novo produto. A Ana, tenho estado a debater algumas estratégias de marketing para o nosso novo produto. Acho que fazer parcerias com micro-influenciadores seria eficaz. Olá, John, é uma ótima ideia. Os micro-influenciadores têm uma audiência dedicada e empenhada, que nos pode ajudar a alcançar o nosso mercado-alvo de forma mais eficaz. Exatamente, Ana. O seu seguimento mais pequeno, mas muito empenhado, muitas vezes traz mais autenticidade e confiança às recomendações que fazem. Concordo, John. Os micro-influenciadores são frequentemente vistos como mais relacionáveis e confiáveis pelos seus seguidores, o que pode impactar positivamente a nossa percepção da marca. Adicionalmente, a parceria com micro-influenciadores permite-nos direcionar nichos de mercado específicos e chegar a um público mais focado. Isso é uma vantagem significativa, John. Ao associarmos-nos a micro-influenciadores que se alinham com os nossos valores de marca e público-alvo, podemos garantir que a nossa mensagem ecoa com as pessoas certas.
Também vale a pena considerar que colaborar com micro-influenciadores pode ser mais econômico em comparação com o trabalho com influenciadores maiores ou celebridades. Absolutamente, John. Os micro-influenciadores tendem a cobrar taxas mais baixas ou podem até estar abertos a trocas de produtos, tornando-se uma opção mais acessível para a nossa estratégia de marketing. Outro benefício é que os micro-influenciadores geralmente têm taxas de envolvimento mais altas no seu conteúdo, o que significa que nosso produto provavelmente receberá mais atenção e gerará mais buzz. É um ponto crucial, John. O maior envolvimento significa maior visibilidade, o que pode levar a uma maior notoriedade da marca e potenciais conversões dos clientes. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. A parceria com micro-influenciadores parece ser uma estratégia de marketing eficaz para promover o nosso novo produto. Sem dúvida, John. Vamos começar a pesquisar e identificar micro-influenciadores que são uma boa opção para a nossa marca. Estou entusiasmado por ver o impacto que eles podem ter nos nossos esforços de marketing. Lição 25. Sabe-se uma taxa de entrada para estas atrações? Olá, Ana. Tenho analisado as atrações que queremos visitar durante a nossa viagem. Sabe se existe uma taxa de entrada para estas atrações? Olá, John. Sim, alguns deles podem ter um valor de entrada. É comum que as atrações populares cobram uma taxa para manter e preservar o site. Isso faz sentido, Ana. O pagamento de uma taxa de entrada ajuda a apoiar a manutenção das atrações e garante que eles possam ser apreciados pelos visitantes durante os próximos anos. Absolutamente, John. É importante considerar essas taxas como parte do nosso orçamento de viagem e planejar de acordo. Por acaso sabe se existem atrações que ofereçam entrada gratuita ou têm tarifas com desconto? Sim, algumas atrações podem ter dias ou horários específicos em que oferecem entrada gratuita ou tarifas com desconto. Vale a pena verificar os seus sites oficiais ou contactá-los diretamente para obter essas informações. É uma boa ideia, Ana. Aproveitar a entrada gratuita ou tarifas com desconto pode ajudar-nos a poupar dinheiro sem comprometer as experiências. Além disso, podemos também investigar a compra de passes de atração ou cartões municipais que oferecem acesso a várias atrações a um preço com desconto. Eu não tinha pensado nisso, Ana. Comprar passes de atração pode ser uma opção econômica se planearmos visitar várias atrações dentro de uma área específica. Exatamente, John. Estes passos oferecem muitas vezes comodidade e poupança, principalmente se tivermos um itinerário recheado e queremos aproveitar ao máximo o nosso tempo. Obrigado pela visão, Ana. É importante considerar as taxas de entrada e explorar diferentes opções para tornar a nossa viagem mais acessível. São bem-vindos, John. Planear com antecedência e ter consciência dos custos associados às atrações pode ajudar-nos a ter uma viagem bem preparada e agradável. Vamos certificar-nos de que pesquisamos as taxas de entrada e os descontos disponíveis para as atrações que queremos visitar. Irá ajudar-nos a planear o nosso itinerário e orçamento em conformidade. Absolutamente, John. Ao fazê-lo, podemos aproveitar ao máximo a nossa viagem e garantir que temos experiências memoráveis sem surpresas. Lição 26. Já reparou no quão aberto e espaçoso se sente esta sala? A Ana já reparou em quão aberto e espaçoso este quarto se sente? Sim, eu tenho, John. Acho que é por causa das grandes janelas e dos tetos altos. Absolutamente, Ana. A ampla luz natural que chega através das janelas cria uma sensação de abertura e faz com que a sala se sinta mais convidativa. Concordo, John. A luz natural tem uma forma de fazer com que os espaços se sintam maiores e mais brilhantes, o que contribui para a amplitude geral.
Os tetos altos desempenham também um papel significativo. Dão à sala uma sensação de grandeza e criam uma sensação de arejamento. É verdade, John. Os tetos mais altos desenham o olhar para cima, fazendo com que a sala se sinta mais expansiva e adicionando a sensação geral de abertura. Sempre apreciei quartos com estas características arquitetônicas. Fazem tanta diferença na forma como um espaço se sente e pode melhorar o ambiente geral. Eu sinto da mesma maneira, John. Estes elementos de design podem transformar uma sala e torná-la num lugar mais agradável para passar tempo. É interessante como a combinação de luz natural, janelas grandes e tetos altos pode criar uma atmosfera tão agradável e espaçosa. Sem dúvida, John. É um testemunho de como as escolhas ponderadas de design podem afetar a maneira como percepcionamos e experienciamos um espaço. Ainda bem que temos uma sala como esta. Parece tão aberto e espaçoso por causa destes elementos. É realmente um ótimo lugar para relaxar e descontrair. Lição 27. Vou fazer compras de mercearia mais tarde. Olá Ana, vou fazer compras de mercearia mais tarde. Há algo específico de que precisa? Olá John, sim, estamos a ficar com poucos itens. Vou fazer uma lista para vocês. Ok, percebem. Vou certificar-me de ter tudo na lista. Obrigado, John. Aqui está a lista: ovos, leite, pão e algumas frutas e legumes frescos. Note-se, Ana. Vou certificar-me de que vai buscar esses itens. Ótimo! Oh, e não se esqueçam de agarrar também uns peitos de frango. Claro, Ana. Vou adicionar peitos de frango à lista. Precisa de ajuda para transportar as mercearias quando voltar. Isso seria útil, Ana. Vou dizer-vos quando estou a caminho para que possam encontrar-me à porta. Soa bem, John. Estarei pronto para o ajudar com os sacos. Obrigado, Ana. Agradeço a sua ajuda. Vou ver-vos em breve. Ansioso por isso, John. Compras seguras. Lição 28. Ouvi dizer que estás a começar uma nova rotina de fitness. Olá Ana, ouvi dizer que estás a começar uma nova rotina de fitness. Isso é uma jogada inteligente. Olá John, sim, quero dar prioridade à minha saúde e ficar em forma. Acredito que uma dieta saudável complementa os meus objetivos de fitness. Absolutamente, Ana. Comer alimentos nutritivos irá fornecer ao seu corpo o combustível de que precisa para ter um desempenho no seu melhor desempenho. Estou a pensar em incorporar mais frutas, vegetais e proteínas magras nas minhas refeições. É uma ótima abordagem, Ana. Estes alimentos são ricos em vitaminas, minerais e nutrientes essenciais. Quero também reduzir os alimentos processados e as bebidas açucaradas. Acho que vai fazer a diferença positiva. Tens toda a razão, Ana. Reduzir alimentos processados e bebidas açucaradas pode melhorar o seu bem-estar geral. Estou entusiasmado por experimentar novas receitas saudáveis e descobrir alternativas deliciosas a snacks pouco saudáveis. Esse é o espírito, Ana. Comer saudável não tem de ser aborrecido. Há muitas opções saborosas e nutritivas por aí. Fico contente por acharem que sim, John. É motivador saber que posso gostar de comida enquanto ainda faço escolhas saudáveis. Definitivamente, Ana. É importante ter uma abordagem equilibrada que incorpore prazer e nutrição. Estou ansioso por esta jornada rumo a um estilo de vida mais saudável, John. Agradeço o vosso apoio.
Vocês são bem-vindos, Ana. Estou aqui para vos apoiar em cada passo do caminho. Vamos lutar por um futuro mais saudável e feliz juntos. Aula 29. A maioria das cidades tem sistemas de autocarros ou metro bem conectados. Olá, Ana. Tenho pensado em opções de transporte em diferentes cidades. Definitivamente, a maioria das cidades tem sistemas de autocarros ou metro bem conectados, certo? Olá, John, tens toda a razão. Muitas cidades possuem sistemas eficientes e bem conectados de ônibus ou metro que facilitam o deslocamento de residentes e visitantes. É bom saber, Ana. É tranquilizador ter opções de transporte público fiáveis ao explorar uma nova cidade. Absolutamente, John. Os transportes públicos podem ser uma forma conveniente e económica de se deslocar, especialmente em áreas urbanas com tráfego intenso. Concordo, Ana. Muitas vezes, é mais eficiente usar os transportes públicos em vez de lidar com o problema de encontrar estacionamento ou sentar-se no trânsito. Sem dúvida, John. Além disso, o uso de transportes públicos também pode ser mais amigo do ambiente, reduzindo as pegadas individuais de carbono. Esse é um ótimo ponto, Ana. É importante considerar o impacto das nossas escolhas de transporte no meio ambiente. Absolutamente, John. Optando pelo transporte público, podemos contribuir para reduzir o congestionamento e a poluição atmosférica nas cidades. Vou ter isso em mente, Ana. Quando viajo para novos lugares, vou certificar-me de explorar as opções de transporte público disponíveis. Esta é uma abordagem sensata, John. Os transportes públicos podem proporcionar uma perspectiva e vivência únicas da cidade. Estou ansioso por isso, Ana. Obrigado por destacar as vantagens da utilização dos transportes públicos. É algo que vou dar prioridade nas minhas viagens futuras. São bem-vindos, John. Aproveita as suas aventuras futuras e aproveita ao máximo os sistemas de transporte público onde quer que vá. Viagens seguras. Mais uma vez, obrigado, Ana. Agradeço a sua opinião e os seus desejos. Vou certificar-me de ter viagens agradáveis e sustentáveis. Lição 30. Eu ouvi que você pega na pintura como um hobby. Olá, Ana. Ouvi dizer que usou a pintura como um hobby. Parece fascinante. Olá, John. Sim, comecei recentemente a pintar e tem sido uma saída criativa maravilhosa para mim. Isso é ótimo, Ana. Explorar o seu lado artístico pode ser uma experiência gratificante e agradável. É mesmo, John. Acho calmante e terapêutico exprimir-me através de cores e pinceladas. Eu percebo porquê, Ana. A pintura permite libertar a sua imaginação e criar algo único. Exatamente, John. É incrível como uma tela em branco se pode transformar numa bela peça de arte. Nunca tentei pintar antes, mas ouvir a vossa experiência faz-me pensar em começar o meu percurso artístico. É maravilhoso ouvir, John. Pintar pode ser uma ótima maneira de relaxar, descontrair e descobrir novos talentos. Acho que seria uma mudança refrescante em relação à minha rotina habitual. Posso tentar em breve. Encorajo-o a fazê-lo, John. Nunca sabemos que talentos escondidos podemos descobrir. Aprecio o encorajamento, Ana. Vou começar a reunir os materiais necessários e dar um shot à pintura. John, é esse o espírito. Aproveite o processo e deixe fluir a sua criatividade. Estou entusiasmado por ver a vossa obra de arte. Obrigado, Ana.
Estou ansioso por explorar este novo passatempo e partilhar convosco o meu percurso artístico. Aula 8. Estou em fase de pedido de visto. Olá, Ana. Estou em vias de pedir um visto. Como posso verificar o estado da minha candidatura? Olá, John. Para verificar o estado da sua candidatura, pode ir online ou contactar a embaixada ou consulado a que se candidatou. Ir online parece conveniente. Que site ou plataforma devo usar para verificar o estado da minha candidatura? O site da embaixada ou do consulado normalmente tem uma secção dedicada onde pode acompanhar o estado da sua candidatura. Procure os serviços de vistos ou página de acompanhamento de aplicações. Isso faz sentido, Ana. Visitarei o site da embaixada ou do consulado e procuro a secção de acompanhamento de aplicações. John, é um bom plano. Depois de encontrar a seção de rastreamento, talvez seja necessário inserir o número de referência do aplicativo ou outros detalhes para acessar o seu status. Vou certificar-me de ter o meu número de referência de pedido à mão, Ana. Existem outras formas de verificar o estado. Se preferir, também pode contactar diretamente a embaixada ou o consulado. Eles poderão fornecer-lhe as informações mais precisas e atualizadas. Vou ter isso em mente, Ana. É bom saber que tenho várias opções para verificar o estado da minha candidatura. Absolutamente, John. É sempre uma boa ideia manter-nos informados sobre o progresso da sua candidatura. Obrigado pela orientação, Ana. Seguirei as vossas sugestões e acompanharei o meu pedido de visto. São bem-vindos, John. Espero que tudo corra bem com a sua candidatura. A melhor da sorte. Agradeço isso, Ana. Vou manter-me proativo e mantenho-me atento à minha aplicação.